Amados irmãos, a paz do Senhor, nesse momento eu quero meditar com os irmãos um versículo que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 16. A segunda parte, a última parte do versículo onde Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Capítulo 21 e versículo 17, na verdade. Disse-lhe outra voz: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amados e prezados irmãos em Cristo Jesus, vemos aqui uma preocupação do Senhor Jesus. Na verdade, duas preocupações. Ele estava preocupado com suas ovelhas, primeiramente, e também com Pedro, porque quando ele ressuscitou, ele disse que era para mensageira ir ao encontro dos seus discípulos e avisá-los. E ele disse: e a Pedro. Então Pedro já não era mais o seu discípulo, mas foi para Pedro que ele disse. Foi para Pedro que ele disse, ele teve o diálogo com Pedro, ele disse sobre esta pedra, ou apresentando, apontando o dedo para o próprio Jesus, Jesus disse, sobre esta pedra, sobre Jesus, ele disse, edificarei a minha igreja. Jesus mostrando para Pedro que a igreja do Senhor não seria edificada em cima de placa, nem de religião, nem de nome de homem algum, nem de árvore, nem de pedra, nem de estátua, nem de qualquer outro tipo de objeto, nem sobre sinais, nem sobre profecias, nem sobre astros qualquer que esteja embaixo dos céus, não. Nem sobre sacerdote, nem sobre templo. O Senhor diz que a igreja dele seria edificada nele, em Jesus, o próprio Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. E prova disso, de que até hoje a igreja está aqui firme e crescendo. E essa semana eu tive uma notícia que me alegrou o coração, que na China já tem mais evangélico do que seguidores do Partido Comunista, do presidente. Glória a Deus por isso. Amados e queridos irmãos, e agora o Senhor demonstra aqui uma preocupação com as ovelhas dele. Com as ovelhas. Veja, depois da morte de Jesus, a primeira pessoa desviada que se reconciliou foi Pedro. Aquele que era o mais valentão estava sempre na frente dos discípulos quando Jesus estava ainda em estado humano. Ele estava sempre na frente. E por incrível que pareça, foi o primeiro que se desviou. Era o mais valentão, sempre pronto a fazer tudo. Mas foi o primeiro que se desviou. Você vê que coisa incrível, meus irmãos. Como é a obra de Deus. A obra de Deus é assim, aqueles que parecem não são, e aqueles que não parecem são.
Deus é tremendo. Por isso que na obra de Deus, quando nós pensamos que somos, que sabemos e que temos e podemos, então o Senhor nos mostra que nós não somos, não temos, não sabemos e não podemos. E quando nós achamos que não somos, que não temos, que não sabemos, que não podemos, o Senhor diz: agora você é, você tem, você sabe e você pode, porque a minha presença será contigo. A mesma situação que aconteceu com Moisés. Quando ele pensou que tinha, que sabia, que podia e que era, Deus disse: não, você não é, você não tem, você não sabe, você não pode. Aí quando ele achou que ele não era, Deus diz: agora você é, porque a minha presença será contigo. Coisa gloriosa é a presença do Senhor na nossa vida. Coisa maravilhosa é quando nós contamos com a presença de Deus na nossa vida. E aqui a Bíblia mostra que Pedro foi o primeiro a se desviar. Tem muita gente que está na mesma situação de Pedro, diz: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, mas não faz nada para provar que ama Deus. Ah, eu amo a Deus, mas não ora, não se santifica, não acredita na palavra do Senhor, não acredita nas profecias que Deus manda, nos recados que Deus manda. Deus manda profecia. E sabe qual é a profecia que Deus manda? Deus manda profecia que está dentro da própria Bíblia, porque a Bíblia é a maior profecia. E toda profecia que vem que não tem base bíblica, ou que não vem de dentro da Bíblia, não é de Deus. Por isso que o Senhor diz: provai e vedes, provai os espíritos, para ver se provém de Deus ou não. Toda profecia ela tem que ter base bíblica e tem que sair de dentro da Bíblia. Porque a Bíblia ela é completa. Ela é de A a Z, ela é o princípio e o fim. E Deus não precisa, irmão, levantar novos profetas. E Deus não precisa mostrar visão no céu, início aquilo, para alertar o povo disso, aquilo. Não, meus irmãos. Não se preocupe com isso, não se iluda com isso. Não se iluda. Porque o diabo tem poder de se transformar num anjo de luz e enganar teus próprios escolhidos. Jesus disse. Jesus disse isso. Deus dá alguma visão? Deus dá. Deus dá sonho? Dá. Deu para José, e está um exemplo aí. E na Bíblia está escrito, em Atos 2,17, que os filhos terão visões. Nossos filhos, nossos filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos e os filhos terão visões. Em algumas versões, vice-versa. Então, porque a palavra do Senhor é completa. E agora Pedro, aquele que era o mais valente, foi o primeiro a se desviar, depois de Judas. Judas se desviou, Jesus ainda não tinha sido preso. Mas Pedro, depois que Jesus foi preso e condenado, foi o primeiro a se desviar. E veja que Pedro não se encaixa naquele versículo que João disse: aqueles que saíram do nosso meio não eram dos nossos. Pedro era dos deles, era dos nossos. Por isso que o Senhor foi atrás dele. Por isso que o Senhor foi atrás dele. E foi a primeira pessoa também a se reconciliar depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja o amor de Jesus para com Pedro. Jesus não tem ninguém por especial na terra. Não tem ninguém. Deus não tem ninguém por especial. Porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus e carecemos da misericórdia do Senhor. Mas Jesus, o próprio Jesus, foi atrás de Pedro. O próprio Jesus. E Pedro estava com os discípulos, meus irmãos. Pedro desviado junto com a igreja do Senhor. Pedro desviado junto com os discípulos.
Pedro desviado junto com os discípulos. Mas foi quando ele confrontou Jesus, que Jesus olhou nos olhos dele, foi que ele se converteu. Foi ali que ele se converteu. E veja a preocupação de Jesus quando Jesus estava para subir e assumir o seu lugar no trono à direita do Pai Eterno, no céu de glória. A preocupação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas ovelhas. As suas ovelhas. As ovelhas que estavam dispersas da casa de Israel. Veja que dos discípulos, que agora eram 11, Pedro foi o primeiro a se desviar. Mas foi o primeiro obreiro da casa do Senhor Jesus Cristo a ser resgatado pela misericórdia de Deus. E quando Jesus fala pela terceira vez com Pedro, Pedro já estava chorando. Pedro estava, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou a ele a terceira vez se ele amava o Senhor. E ele disse que sim. Então veja que coisa gloriosa, meus irmãos, é a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela é completa. Ela é completa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E a preocupação do Senhor Jesus, ele já tinha ganhado milhares, milhares, milhares de almas. Então, ele estava preocupado com o comportamento de Pedro. Por que o Senhor não disse aos outros discípulos que apacentasse as suas ovelhas? Não. O Senhor falou a Pedro. Porque foi com Pedro que Jesus teve as maiores experiências de tomada de decisão. Pedro foi que disse que estaria pronto para ir com Jesus até a morte. Amados e queridos irmãos, por que Pedro fracassou quando Pedro falou isso? E Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes me negará. Por que Pedro fracassou? Porque Pedro só era um crente. Pedro era um seguidor de Jesus. Pedro ainda não era um cristão. De fato. Pedro ainda não tinha se convertido totalmente. Prova disso que Pedro andava armado. E lá no Getsemane tentou matar Malco. Está vendo a diferença, meus irmãos? E os outros discípulos igualmente. Porque quando prenderam Jesus, todos correram. Esse é o nosso perigo, irmãos. Esse é o nosso perigo. Achar que nós somos, que nós podemos e que nós sabemos e que nós temos. Esse é o perigo, entendeu? Porque quando nós nos posicionamos assim, aí nós estamos correndo grande risco. Grande risco, grande perigo. Quando nós achamos que sabemos e que temos e que podemos. E aí o Senhor nos mostra que é totalmente o contrário. Porque nós somos fracos, meus irmãos. Nós somos fracos. E quanto mais você ora, meu irmão, aqui está um segredo. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você se santifica, quanto mais você estuda a palavra, mais pequenino você se encontra. Mais pobre de espírito você se encontra. Mas como assim, irmão Elzo? Por quê? Porque você vê o quanto você é fraco. Você vê o quanto Deus é santo.
Porque quanto mais você ora, mais você se santifica, mais você jejua, mais você estuda a palavra, mais perto de Deus você chega. E quanto mais perto de Deus você chega, mais pequeno você vê que você é. Mais pobre de espírito, carente da justiça de Deus. Nós somos todo o que o Senhor fala. Tudo que o Senhor fala. Em Mateus, capítulo 5. Somos pobres de espíritos. Temos sede de justiça. Porque quanto mais você ora, mais... esse é o segredo da oração e da santificação. Não pense que aquele que ora, que jejua, que se santifica, ele é grandão, ele é isso e aquilo. Não, 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 não. A pessoa, quanto mais ora, mais se santifica, mais pequeno ele se acha, mais pobre de espírito ele se encontra, mais ele chora, mais manso ele é, mais sede de justiça, mais sede e fome de justiça, ou mais fome e mais sede de justiça ele tem, conforme a versão, mais misericordioso ele é, mais limpo de coração ele é, mais pacificador ele é. Ele está sempre disposto a sofrer perseguição por amor ao Senhor. Ele não importa com as injúrias, ele não importa de ser perseguido, ele não importa de mentirem a seu respeito. Ele se alegra nisso, ele se alegra. Por quê? Ele está cada dia mais perto do Senhor. E se ele ora, se santifica, jejua, busca a palavra do Senhor, está cada vez mais perto do Senhor, mais miserável ele se acha. Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Agora, quando a pessoa não ora, não jejua, não estuda a palavra, não santifica, ele está longe do Senhor. Ele conhece um Deus superficial. Ele conhece um Deus superficial. Por isso que ele estufa o peito, empina o nariz e se acha e anda na ponta dos pés, se achando alguma coisa. Porque ele está longe do Senhor. Está longe do Senhor. Agora, é igual um objeto. Quanto mais perto da luz você coloca, mais imperfeição aparece. Mais imperfeição aparece. E assim é o cristão. Quanto mais ele se santifica, mais perto do Senhor ele chega e mais imperfeição aparece nele. Por isso que ele fica o tempo todo se cuidando para não se sujar, não se manchar suas vestes, não dar lado à carne, não dar lado ao mundo, não dar lado ao pecado, não dar lado ao maligno, não dar lado ao eu. E Pedro estava nessa condição. Pedro achava que era, que isso, que aquilo, mas não era, porque Pedro não orava. Não oravam, porque quando Jesus estava orando, ele estava dormindo. Jesus estava lá sofrendo, suando e pingando gotas de sangue. E eles estavam dormindo, de boa, bem tranquilo. Não oravam. Eles achavam que já eram autossuficientes. Assim que Jesus foi preso, eles viram o quanto eles eram fracos, o quanto eles precisavam do Senhor. Depois que Jesus morreu, todos foram pescar, todos abandonaram a obra. Voltaram para a sua prática cotidiana. Está aqui, está na Bíblia, está na palavra, meus irmãos, não é eu que estou falando. Como é que pescar? Eles passaram a noite toda pescando e não puderam orar 1 hora com Jesus? Essa é a natureza do homem, essa é minha natureza, essa é a tua. Essa é a tua.
Se você for fazer uma coisa que te interessa, você passa a noite aí de boa. Mas se te convidar para um período de oração das 8 da noite às 6 da manhã, você acha que é muito. Você acha que isso é loucura, que não precisa tudo isso. Mas se for para você viajar, você atravessa o Brasil. Dirige dia inteiro e noite inteira. E se for para ir para a praia, então dirige a semana inteira. Por causa que os valores da carne, têm mais importância para as pessoas do que as coisas de Deus. Do que as coisas de Deus. Você só vai entender isso quando você não tiver mais essa liberdade. Você só vai entender isso quando você não tiver mais essa liberdade para orar, para buscar a presença do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vê suas imperfeições. E você entende a palavra do Senhor e a obra do Senhor. Agora tem aquele que fica no meio termo. Ele não se aproxima e não se distancia. E daí vira uma água morna. Para ele tudo tá bom, não precisa, a pregação não precisa ser muito dura, não precisa ser muito direto, assim mais ou menos tá bom, tá tranquilo. Primeira coisa, esse tipo de pessoa não preocupa Satanás. Não, não preocupa. O diabo se preocupa com o cristão, meu irmão, com o cristão. O diabo sabe se ele matar o cristão, ele vai direto para o céu. E se ele deixar o cristão vivo, ele vai ter prejuízo no inferno. Então, o tempo todo o diabo está se levantando contra o cristão, para tentar parar o cristão. O diabo não tem interesse nem de matar o cristão, e nem de que ele continue sendo cristão. O diabo quer que ele seja meio termo. Quer ver uma prova disso, minhas irmãs, meus irmãos? Quantas almas você ganhou em 2024? Quantas almas você evangelizou em 2024? Quantas pessoas você resgatou das garras de Satanás em 2024? Quantas vezes Deus te usou para curar as pessoas em 2024? Se somasse todas as horas de oração, todo o tempo de oração que você teve em 2024, você acha que daria quantas horas? Acha que daria quantas horas? Irmãos, nós precisamos repensar sobre nossa postura de ser discípulo do Senhor, de ser servo do Senhor, de ser um cristão em Cristo Jesus. Olha Pedro onde que estava. Jesus virou as costas, estava todo mundo pescando novamente. Por isso que eu não me iludo com o congresso, irmão, com barulhão, com culto barulhento, e quebra banco, e vira cadeira, e faz isso e aquilo, e barulho, e glória a Deus aqui, e fala a língua estranha ali. Isso não me impressiona, irmãos. Não me impressiona. Porque você vai sair dali hoje, e amanhã você vai ser a mesma coisa. Você vai sair dali e vai ser a mesma coisa. Sabe o que que me impressiona? É quando eu ouço o irmão dizer, irmão, eu estava orando 1 minuto por dia, agora eu estou orando 5. Isso sim, aí me impressiona. Porque eu vejo que é alguém que tomou uma decisão de crescer com Deus, em Deus e para Deus. Quando escuto o irmão dizer, eu orava 10 minutos, agora estou orando meia hora. Significa que você está orando 15 horas por mês. Se você ora meia hora por dia. Tem gente que passa um ano, meus irmãos, não ora 15 horas. Um ano e não ora 15 horas. Não tem um momento particular com Deus. Você vê a diferença depois que Pedro
ficou lá no Pentecoste, junto com os irmãos, ficou reunidos ali em Jerusalém, no templo. Vê a diferença depois que veio, desceu sobre eles o Espírito Santo? Vê a diferença de Pedro depois que Jesus disse: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Quem ama Jesus, irmãos, ora. Quem ama Jesus, ora. Quem ama Jesus, ora, porque você tem desejo de falar. Oração é falar com o Senhor. Ler a palavra é Deus falando com você. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Ah, irmão, e quando vem o Espírito Santo está alegrando a tua alma, alegrando a tua carne. Você sabia disso? Pois é, não sabia. Pois é. Porque não te ensinaram, porque é o teu líder também não sabe. Então não pode exigir uma coisa de uma pessoa que também não sabe. Quando você ora, você está falando com Deus. Então, quando eu escuto uma pessoa dizer que aumentou o período de conversa com ela, com Deus, diário, isso me alegra. Isso me alegra. Porque Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Você só consegue apacentar as ovelhas do Senhor se você tiver aprisco, alimento e água para dar para elas, e remédio e cuidado. Aprisco é proteção na palavra. Alimento é a palavra. Água é a palavra. Remédio é a palavra. Tudo está na palavra, irmão. Mas se você, instrução na oração, o caminho para a ovelha seguir, tudo está ali na palavra. Você não precisa criar nada, não precisa inventar nada. Não precisa inventar moda para ter a igreja cheia. Não precisa inventar moda para fazer o culto barulhento. Barulho não significa nada, meus irmãos. Para Deus não significa nada. Deus disse: esse povo me adora de boca, mas o coração está longe de mim. É o culto solene. É o culto solene. Veja que o publicano estava ali, humilhado, quebrantado diante do Senhor. Mas o soberbo, o fariseu, estava de pé. De pé. E dizendo ainda, acusando: eu não sou como esse publicano. Tudo que ele fazia era para ele, para a carne dele, para ele se aparecer. Para ele se aparecer. E Jesus diz que o publicano desceu justificado. O publicano desceu justificado. Porque ele falou com justiça. Ele abriu o coração e batia no peito. E dizia: tem dó de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E é isso que nós temos que fazer todo dia, meus irmãos. Todos os dias. Por que eu falo para orar, minha irmã? Por que eu falo para orar, meu irmão? Se você ora, se você é uma mulher de oração, um homem de oração, você é uma pessoa que não dá problema para o teu pastor, não dá problema para a tua igreja, não dá problema para o teu marido, não dá problema para a tua mulher, não dá problema para os teus filhos, não dá problema para os teus pais, não dá problema para a sociedade. Se você é uma pessoa de oração, você é notada em 3 lugares: na terra, no céu e no inferno. Ao mesmo tempo. É como se tivesse um telão. Lá no inferno, que o diabo fica te olhando o tempo todo. No céu, a mesma coisa. E na terra, nós estamos cercados de uma grande. A palavra diz que nós estamos cercados de uma grande multidão de testemunhas. Então, a pessoa que ora é anotada no céu, no inferno e na terra. Está vendo a diferença? Então o Senhor diz para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Mas para Pedro apacentar as ovelhas dele, Pedro tinha que estar preparado para apacentar as ovelhas dele. E Pedro só ficou preparado depois que passou pelo Pentecoste. E para passar pelo Pentecoste, ele teve que ficar lá, orando, jejuando. Teve que obedecer o Senhor.
teve que obedecer, teve que tomar decisão, teve que fazer um propósito. Eu vou ficar aqui, Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui, o Senhor mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou orar, porque o Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo vai descer. Então, para você ter alimento, para você apacentar as ovelhas, você tem que ter alimento. Você tem que ter alimento. Você tem que ter alimento. Você tem que ter depósito. Você tem que ter o teu celeiro cheio. Seu celeiro tem que estar suprido de pão, água, segurança, orientação. Tem que estar, o seu celeiro tem que estar cheio para que você possa apacentar as ovelhas do Senhor, remédio, medicamento. E você só enche o teu celeiro se você tomar decisão, atitude e ser fiel no propósito com Deus, ser fiel nas decisões, ser fiel nas atitudes e fazer o que o Senhor manda. Quando Pedro tomou atitude, obedeceu ao Senhor, tomou atitude e ficou ali no propósito que Jesus mandou, foi cheio do Espírito Santo, e aí sim, depois que ele saiu dali, ele tinha condições de apacentar as ovelhas. Porque o celeiro dele estava cheio de mantimento para as ovelhas. Como está o teu celeiro hoje? Como está o teu celeiro hoje diante do Senhor? Como que está? Como que está a saúde das tuas ovelhas? Como que está a lã das tuas ovelhas? A água que as tuas ovelhas estão bebendo? O alimento que elas estão se alimentando? Receba esta palavra em nome de Jesus e medite sobre ela. Por quê? É muito importante, meus irmãos, nós saber se nós estamos na qualidade de poder apacentar ovelhas. É muito importante, é muito importante. E todos nós, não precisa você ser pastor para você apacentar ovelhas. Não precisa. Se você é pai, você tem tua família. Se você é mãe, você tem tua família, teus familiares, que podem ser as tuas ovelhas, teus filhos. E se você é filho, você tem teus colegas na escola, no trabalho. São ovelhas que estão ao teu alcance de você se apacentar, mas se você só vai conseguir apacentar se você tiver conteúdo para apacentar. Líder de departamento, líder de congregação, de campo, de ministério. Você tem conteúdo suficiente para apacentar as ovelhas do Senhor e mantê-las saudáveis? Você tem, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Ou está na hora de você se aprofundar mais na palavra, se aprofundar mais na oração, no jejum, na consagração, e se separado, e se separar. Se separar, que quer dizer ser santo. Ser santo quer dizer separado. Será que não está na hora de você repensar sobre isso? Olha a tua condição espiritual. Olha a tua condição espiritual. Se Deus te enviasse agora para você repreender um demônio, você teria condições? Se Deus te enviasse para você orar por um canceroso, um paralítico, um aidético, um surdo, um mudo, um cego, uma pessoa morta, você está em condições? Você está preparado? Se caiu uma pessoa endemoniada aí do teu lado, você está preparado para repreender? Como que você está? Pense nisso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.